Surge nosso palestra! Tá começando o seu boletim da base. Você já está se acostumando, nosso boletim semanal da base do Palmeiras, as crias da academia que se destacam em todas as competições, na busca de títulos, seja brasileiro, paulista, em todas as categorias que a gente te atualiza semanalmente, claro, diariamente no nosso site e aqui no nosso canal semanalmente. Peço que você se inscreva. Estamos pertinho, falta pouco para batermos os 100 mil inscritos. Curta esse vídeo, comente, compartilhe. Diga pra gente o que você acha do nosso programa, o que você acha da nossa base. É muito importante o seu feedback aqui embaixo. Claro, comigo, sempre ele, meu companheiro, nesse boletim, André Galassi, o craque da base. Galassi, uma semana mais tranquila da base palestrina, um pouquinho mais calma, mas bora falar um pouquinho de tudo que aconteceu nessa semana. Sempre um prazer estar aqui com você, Léo. Vamos para quarto ou quinto boletim já, passando muito rápido, trazendo todas as atualizações, recebendo inúmeros feedbacks nos comentários. Uma semana que foi intensa, com menos categorias, com títulos desde o Sub-10, a gente vai falar de tudo aqui. Teve viagem para a Europa, teve classificação no Brasileirão, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa e a gente vai começar pelo Sub-20, porque o Sub-20 se classificou no Brasileirão e também seguiu no Paulistão. Galassi, para começar, Palmeiras venceu e se classificou no Brasileirão. O Palmeiras, que a gente já vinha falando aqui nos últimos boletins, estava com uma classificação muito bem encaminhada, entrou em campo no último domingo 31 contra o Bahia, já com um pé e meio nas quartas de final, até pela combinação de resultados de jogos anteriores, mas para matematicamente garantir a classificação, ganhou bem, 5-0. Fora de casa, o Bahia era o lanterna do grupo, então foi uma vitória para vencer e convencer. Já havia convencido antes, mas foi mais uma reafirmação de que esse time do Paulo Vitor tem totais condições de ser campeão brasileiro. Como a gente sempre fala, uma categoria que está em mudança, porque todos os campeões da Copinha estão ou no profissional ou emprestados, e mesmo nessa transição consegue consolidar aí ótimos resultados, e nessa primeira fase de Campeonato Brasileiro não foi diferente. Encerra agora a sua participação contra o América Mineiro no próximo domingo, dia 8, na Arena Barueri. América Mineiro ainda brigando por uma classificação, acredito até que vem com um time modificado, é para cumprir tabela, é para garantir a primeira colocação, a vitória vale para isso, garantir a primeira colocação e ter um chaveamento, digamos, abre aspas, mais fácil nas próximas fases, mas todas as equipes que passam agora só vem pedreira pela frente, o campeonato afunila, chega na sua reta final e agora que o bicho vai pegar. Agora que o bicho vai pegar, como vai pegar também no Paulista. Mas por enquanto, o Palmeiras já classificado, apenas cumpriu tabela na sequência. Palmeiras segue também nas duas competições, tanto no Brasileiro quanto no Paulistão. O Palmeiras fez uma segunda fase de Campeonato Paulista muito tranquilo. Por enquanto, 5 jogos, 5 vitórias. Tem o último jogo, quarta-feira que vem, dia 10, contra o São Bento, em casa. O Palmeiras já estava classificado essa semana. A terceira fase vai ser novamente fase de grupos, 4 times, classifica 2. E o Palmeiras já garantido foi jogar em Penápolis contra a Penapolense na última quarta, dia 4. E aí foi o único jogo com mais emoções nessa fase. O Palmeiras venceu 3-2 de virada e com 1 a menos. O Henry foi expulso no início do segundo tempo. O Palmeiras com 1 a menos estava... Primeiro tomou um gol bobo no começo do jogo, tomou 1-0. Aí empatou, aí tomou o 2-1 esse pênalti, outro pênalti que o Henry fez, foi expulso direto, tomou 2-1 e aí precisou virar na segunda etapa, mesmo com 1 a menos, virou 3-2, gol do Talisca, já aos 35 da segunda etapa. O Talisca recentemente foi entrevistado pelo nosso palestra e vivendo uma fase de artilheiro, ele também havia balançado a rede há 2 partidas atrás. Então, já classificado, mesmo assim, ganhou. A campanha geral no Paulista são de 15 jogos, 14 vitórias e um empate. Segue invicto, o Palmeiras está em jogos do Paulista
invicto há 33 partidas, não perde desde outubro do ano passado, buscando aí um hexacampeonato consecutivo. Já há muito tempo o estado de São Paulo não sabe o que é outra equipe ganhar o Paulista Sub-20, Palmeiras com uma dominância absurda. Tendência que é na terceira fase, 16 equipes, 4 grupos com 4 equipes, classificam 2, que apareça já algumas equipes mais fortes, mas acredito eu que o Palmeiras também passe com uma certa tranquilidade. Aí, quartas de finais, mata-mata, aí que vem clássico, pode vir um Santos, pode vir um outro clássico por aí que, como eu falei no Brasileiro, aí que o bicho pega. Até a terceira fase dá para o Palmeiras ir nessa tranquilidade, rodando elenco, para aí sim, mais para frente, força máxima. Aí para frente, força máxima, e a gente dando sequência aqui no nosso programa. Semana passada, para quem assistiu, claro, a gente falou que o Palmeiras foi campeão na Europa. O Palmeiras seguiu o seu tour pela Europa, Galassi, agora na Alemanha, mas sem o título. Vice-campeonato na Alemanha da nossa equipe sub-19. Antes tinha sido campeão da CEE Cup na República Tcheca, e aí foi para a Alemanha jogar o Turnier Odenobrof. Meu alemão não está dos melhores aqui, mas o Palmeiras foi jogar contra várias equipes da Alemanha. Na primeira fase, enfrentou o Hamburgo, o Stuttgart, sei lá, e o Borussia Mönchengladbach. Empatou os 2 primeiros jogos, venceu o Borussia Mönchengladbach na fase de grupos, e isso daqui a pouco vai se tornar importante, porque venceu o Schalke 04 na semifinal, e na final reencontrou o Borussia Mönchengladbach e perdeu. Perdeu o título justamente para a equipe que o Palmeiras havia vencido na primeira fase. Ao meu ver, só pontos positivos, apesar do vice-campeonato, só pontos positivos. Perdeu na prorrogação. O gol do Palmeiras foi 2-1, estava 1-1, foi para prorrogação. O gol do Palmeiras foi do Wendel, uma jogada ensaiada de saída de bola. Ô, Léo, qual foi a última vez que você viu um gol numa jogada ensaiada de saída de bola? O Palmeiras saiu tabelando, abriu na direita, o Wendel entrou na área, cruzou e fez. É um gol muito bonito e que, nossa, raridade. Eu não lembro de ter visto um gol de jogada ensaiada de saída de bola. E o Wendel, um dos grandes nomes do Palmeiras, agora fazendo um panorama geral. Torneio Sub-19, Palmeiras foi com o elenco que está ali na transição entre Sub-17 e Sub-20, né? Os caras de primeiro ano Sub-20, geração 2004, e alguns 2005 que atuam no Sub-17 ainda. Meus destaques: o Wendel, que balançou a rede nas 2 finais, é um cara que está se mostrando presente em momentos decisivos, centroavante 2004. Para mim, o craque do Palmeiras na excursão, Cauã Santos, 2004 também, foi o artilheiro do Turnier Odenobrof, 3 gols, foi eleito o melhor do campeonato também, já havia balançado a rede 2 vezes na República Tcheca. E agora para ficar de olho, Figueiredo, caçulinha do Palmeiras na excursão 2006, 17 anos, atuando no Sub-17 com frequência, e jogou muita bola mesmo, foi titular. É um nome para a gente ficar de olho. Então, o Palmeiras aproveitou muito bem essa pausa que o Sub-17 tinha tido aí por conta das férias escolares no Paulista, levou a molecada para a Europa e conseguiu bons resultados, e vai mais vezes ainda esse ano para a Europa, se tudo der certo, e só coisas boas. Acho que até para o futuro, quando a gente olha para o time profissional, você tira muitos frutos positivos de viagens como essa. Palmeiras tirou o Danilo numa viagem dessa em 2019, foi o reinício do Danilo na base do Palmeiras. Então é sempre bom ficar de olho nessas viagens internacionais, porque elas garantem ótimos frutos no futuro. Garantem bons frutos. Você falou do Figueiredo que foi destaque na Copa do Brasil Sub-17. E o Sub-17 começou agora a sua participação no Brasileirão, mas com derrota, Galassi, não foi uma boa estreia do Palmeiras na competição. Estreou com derrota, mas a gente tem que olhar o copo meio cheio. O Palmeiras, justamente por essa viagem internacional, estava com o time reserva. O Palmeiras jogou nesta última quinta-feira, dia 4, fora de casa contra o Atlético Paranaense, que é uma equipe muito qualificada, com o time reserva.
os principais jogadores estavam no banco, porque tinham acabado de chegar lá da Alemanha, outro fuso horário, então o Léo Jance, Figueiredo, o goleiro César, entre outros nomes titulares do Palmeiras, o Thales, para mim, um dos grandes nomes do Palmeiras Sub-17, também foi muito bem na Europa, todos no banco. À toa que o time reserva, até o técnico era reserva, porque o Rafael Paiva viajou junto com a delegação para a Europa, não acompanhou os últimos treinos da equipe que ficou no Brasil, o auxiliar dele que comandou. Então é uma derrota assim que a gente entende. 3-2 fora contra uma equipe qualificada. Os gols do Palmeiras de duas crias da academia que entraram ao decorrer da partida, o Gilberto, lateral direito, e o Figueiredo, eram caras que estavam na Europa, entraram, fizeram gols. Então ainda não dá para tirar muito. Próximo jogo, já um derby contra o Corinthians, segunda rodada. Aí sim, com o time completo, aí que a gente vai ver essa equipe em ação. Lembrando que sobrou na Copa do Brasil Sub-17. E enquanto isso, disputa o Paulista. Volta o Paulistão Sub-17 e Sub-15 neste sábado, dia 6, depois de um mês de paralisação por conta das férias escolares. Sub-17 já classificado, faltam 2 partidas. Sub-17 encara o Oswaldo Cruz, também só para garantir ali o primeiro lugar, um chaveamento mais fácil no futuro. E o Sub-15 pega o Comercial Sub-15 em primeiro lugar, mas ainda não classificado. E agora o nosso tradicional giro da base pelas outras categorias. Já puxei aqui o Sub-15 que pega o Comercial no Paulista. Sub-15, enquanto estava o Sub-17 na Europa, o Sub-20, uma parte na Europa, outra parte no Brasil, Sub-15 aproveitou essas férias escolares na EFIPAM, lá no Rio Grande do Sul, um torneio que o Hendrick, em 2020, comeu bola. O Palmeiras buscava defender esse título, não teve em 2021 por conta da pandemia, acabou parando nas quartas de final, com muitos atletas sub-14, o técnico ali, o Léo Mendes, usou para rodar o elenco, parou nas quartas de finais, perdeu para o Novo Hamburgo, que era um dos anfitriões, um dos donos da casa. Esse é um torneio mais gaúcho mesmo, a maioria das equipes são todas gaúchas. Aí o Sub-13 campeão da Copa São Ludgero, em Santa Catarina, o primeiro título do Sub-13 nessa temporada, que inicia agora em agosto o Campeonato Paulista. Venceu, convenceu, foi muito bem. Acompanhei algumas partidas que teve transmissão do YouTube. O Sub-11, na mesma competição, que não teve tanta felicidade, acabou parando também em fases anteriores. Vale lembrar, Sub-13 e Sub-11, com o retorno do Campeonato Paulista após 2 anos, não teve em 2020, não teve em 2021, volta até em 2022. Com novos treinadores, mudou tudo. Saiu os 2 Eduardos, o Eduardo Mendes, do Sub-11, o Eduardo Alemão, do Sub-13. Caras com 5 e 9 anos de casa, respectivamente. Então é uma troca de ciclo, mas são boas equipes. Até voltando aqui, eu falei do Sub-15, né, FEIPAM, que jogou com muitos atletas Sub-14. Sub-14 do Palmeiras, recentemente, campeão da Libertadores, né? É uma categoria muito boa, que está nutrindo bem o Sub-15 no Paulista. Bastante jogadores ali. Tem um que é o Meia Guilherme, cabelinho enrolado, longo, joga muita bola. Até já brinquei no meu Twitter, o novo Valdívia. Se o Hamilton Carcelém não foi o novo Valdívia do nosso palestra, quem sabe esse menino mais novo, brasileiro, seja o novo Valdívia. E para fechar o nosso giro da base, com mais 2 títulos, Sub-10 e Sub-12. Sim, o nosso palestra cobre desde o Sub-10. Foi campeão da Ibercup São Paulo. Ibercup é um dos grandes torneios da base mundial. Acontece em Madrid, São Paulo, Estados Unidos, Inglaterra. Teve a edição de São Paulo, muitos times brasileiros que vão desde escolinhas até times como o Palmeiras, São Paulo, Corinthians, e foi justamente diante do Corinthians que o Palmeiras bateu tanto no Sub-10 quanto no Sub-12. São aí os primeiros títulos de ambas as categorias. Então, aqui no nosso palestra é isso, do Sub-10 ao Sub-20, e o Palmeiras é isso, do Sub-10 ao Sub-20 com títulos. Se semana passada falamos do título do Sub-19 na República Tcheca, hoje
fechamos o nosso boletim da base com o título do Sub-10 do Palmeiras na Iber Cup. Quem sabe daqui 10 anos a gente não volte aqui, o Léo já com alguns cabelos brancos, eu com a barba do Léo, falando sobre o destaque do Sub-20 que vai para o time profissional e que venceu a Iber Cup em 2022. Então é com essa que eu me despeço no boletim da base de hoje. Giro completo, sub-20, sub-19, sub-17, sub-15, sub-13, todas as categorias aqui no nosso palestra. E lembrando você, deixe seu like, curta, compartilhe, comente aqui o que você acha do nosso conteúdo. Queremos chegar logo aos 100 mil inscritos. E lembrando que aqui o nosso boletim é semanal, aqui no YouTube, mas diariamente entrevista, notícia, mercado da bola completo da base lá no nosso site. Siga nas redes sociais e eu me despeço de todos vocês. É isso. Esse foi o Boletim da Base do nosso palestra e avante palestra.